último episódio de House of the Dragon, a gente acabou conferindo um teaser pra lá de caótico, que mostra que foi feita uma fofoca meio polêmica. E pensando nisso, que eu fiquei bem curiosa pra saber o que rolou, eu acabei analisando o teaser e eu vim contar pra vocês o que a gente pode esperar desse próximo episódio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Uma Geek Me Disse. Lembrando que a Uma Geek Me Disse também está disponível lá no TikTok e no Instagram, não deixe de me seguir, porque tá rolando muito conteúdo de House of the Dragon e também de outras séries de fantasia, principalmente de Anéis de Poder. Então vão lá pra conferir os outros conteúdos destrinchados que eu tô soltando por lá. Bom, mas hoje especificamente a gente vai falar desse teaser que eu acabei assistindo depois do terceiro episódio de House of the Dragon e que me deixou extremamente encafifada. Então eu parei, analisei e vim aqui trazer algumas das conclusões pra vocês. O teaser começa com a Rhaenyra lendo o que tá escrito na adaga de aço valeriano. E aparentemente, como a gente viu no primeiro episódio da série, lá tá escrita a profecia, que também é conhecida como a Song of Ice and Fire, que é também o nome da saga de Game of Thrones, que é as Crônicas de Gelo e Fogo. Então, essa é uma profecia que já existia sobre os White Walkers e sobre como era necessário ter um Targaryen no trono para fazer com que a ameaça dos White Walkers fosse extinguida. Essa profecia, ela primeiramente chegou como um sonho e depois ela foi passada de rei em rei até atingir os tempos atuais. Então meio que foi um sonho primeiramente e depois ele se tornou verdade ao ser passado de geração em geração para essa informação continuar sendo repassada e todo mundo tá ciente de que tinha um problema aí chegando e que necessariamente era necessário um Targaryen no trono para resolver a porra toda. A gente também acaba escutando a frase The Prince That Was Promised, que na verdade tá virando mais ou menos o lema dessa série. Essa frase significa o príncipe que foi prometido, essa é a tradução literal para o português. Também é interessante saber que é realmente importante não só pela quantidade de menções que já foi feito na série, mas também porque a música que foi composta pelo Ramin Djawadi tem exatamente esse título. Esse termo, ele foi comumente usado tanto em House of the Dragon como em Game of Thrones para designar a pessoa responsável que estaria no trono quando a longa noite fosse extinguida. Então, na verdade, esse príncipe que foi prometido seria a pessoa responsável por acabar com a longa noite e com a ameaça dos White Walkers. Um fun fact sobre isso é que a palavra prince em alto valeriano não tem gênero definido. Então ela pode tanto se referir a uma pessoa do gênero feminino como masculino, fazendo com que a profecia possa se aplicar tanto a Daenerys como ao Jon Snow. Aí cabe da imaginação aí de vocês, opinião de vocês, definir se a longa noite foi extinta por conta da Daenerys ou por conta do Jon Snow. Beleza, aí depois a gente vê um take do Viserys pegando a própria coroa e também o Daemon aparecendo com uma coroa própria um pouquinho diferente. Nos livros, o Lord Corlys, ele promete um reino ao Daemon caso ele se junte à guerra que tá rolando com o Engorda Caranguejo. Como a gente pôde ver no segundo episódio, o Targaryen, ele assume e também aceita essa posição de guerrear contra o Engorda Caranguejo ao lado do Lord Corlys. Nos livros, depois de inúmeras vitórias, ele foi coroado o rei de Stepstones e também do Mar Estreito. Por isso, provavelmente, que a gente tá vendo ele com uma coroa nesse episódio. Acontece que, como a gente viu nos outros episódios, ele meio que criou uma situação com o irmão, que é o Viserys, e meio que, foi banido de King's Landing. O esperado é que ele entregue a sua coroa, deixe o seu reinado de lado, pra se redimir com o irmão e ser bem-vindo de volta a King's Landing. Agora, nesse teaser, a gente acaba vendo uma cena que me deixou extremamente incomodada. Existe uma cena em que tem uma voz de fundo citando as 3 pessoas que são candidatas ao trono. The Brother, que no caso é o irmão, o Daemon. The Daughter, no caso, a Rhaenyra, que é a filha do Viserys. E por fim, The Little Princeling of Tree, que a tradução literal é o pequeno príncipezinho de 3. 3, no caso, 3 anos. Sabem o que isso significa? Mais um time skip.
Mais um time skip na série. Meu Deus, gente, alguém avisa que esses time skips eles estão quebrando completamente com o desenvolvimento da série e dos personagens. A gente acaba perdendo completamente o fio da meada, porque parece que tudo tá acontecendo em uma ordem cronológica, primeiro, segundo, terceiro episódio com os mesmos personagens, só que não! Tá tendo time skip de 1, 2 anos a cada episódio. Isso sem falar que tem outro time skip de anos vindo aí, porque a gente já viu os atores finais de alguns personagens, como da Rhaenyra e também da Alicent. E essa galera aí tem pelo menos uns 5 anos de diferença das atrizes que a gente tá vendo agora. Então assim, na minha opinião, essa necessidade incessante de ficar fazendo time skip um atrás do outro, tá dando uma impressão de que a obra tá completamente apressada. Eu não sinto desenvolvimento das coisas, eu não sinto seriedade. E de certa forma, acabo perdendo o apego aos personagens também, porque a cada vez que eu tô vendo eles, passou 4 anos e nada mudou. Então, na minha opinião, tinha que dar uma acessada nesses time skips, mas infelizmente não parece que isso vai acontecer, né? Porque já já a gente vai ver os atores mudando, então... beleza, só vou ter que superar mesmo. Bom, tá, vamos relevar isso e seguir pra análise. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, é uma aparente fofoca que foi feita a respeito da Rhaenyra. Inclusive, ela fica bem putona com isso, e justamente nessa cena que inserem ela putona com a fofoca, logo depois tem uma mão meio que entrelaçada na outra. Então, take específico de uma mão em cima da outra. A teoria é que essa fofoca esteja relacionada a um possível affair entre o Daemon e a Rhaenyra. E isso é bem plausível, ainda mais pelas outras cenas desse teaser, como o Daemon meio que vestindo um disfarce, entre aspas, e a Rhaenyra também. Parece que eles estão meio que na mesma cena aí, vestindo essas roupinhas aí de gente que tá aprontando. Mas, de qualquer forma, me contem aí nos comentários o que vocês acham que pode ser esse boato, se não essa questão do Daemon e da Rhaenyra estarem dando uma saidinha juntos. O Otto parece ter dado uma de Gossip Girl e contado essa fofoca fresquinha pro Viserys, provavelmente na intenção de dar uma queimada na Rhaenyra, até porque o neto dele tem essa possibilidade de se tornar rei de Westeros, então faz muito sentido pra ele acabar queimando a imagem da Rhaenyra pra fazer com que o Aegon seja o futuro herdeiro do trono. Depois dessa fofocaiada, rola uma pressão ainda maior pra Rhaenyra se casar, como podemos ver em alguns takes dela na corte, aparentemente tentando selecionar o seu boy. O teaser acaba com um dragão voando pertinho de uma frota Targaryen, e eu acredito que esse dragão seja o Caraxes, que é o dragão do Daemon, principalmente por essa coloração meio vermelha, eu imagino que seja ele. E eu tenho quase certeza que essa frota é a frota da galera que tá indo até lá pra tentar se tornar o boy magia. E o Daemon acabou passando na frente de todo mundo de dragão, meio que só pra se gabar. Se o Daemon vai oferecer, sei lá, pedir a mão dela agora, eu não sei ao certo. Não sei ao certo se tá nesse timing, nesse momento. Acho que talvez eles estejam muito novos. Mas já tá mais do que claro que a série tá começando a andar pra plantar essa sementinha. Então eu não me surpreenderia se isso já rolasse nesse episódio. Eu só não espero que isso aconteça agora, porque eu acho que tem mais coisa pra acontecer. Mas se acontecer também, não é uma coisa que é muito inesperada. Bom, gente, essa foi a análise do teaser do próximo episódio de House of the Dragon. Eu imagino que as coisas vão acontecer mais ou menos assim, pelo que o teaser entregou, mas no final do dia, isso tudo são teorias. Inclusive, eu quero saber de vocês quais as suas teorias, o que foi a fofoca, também o que vocês acham que o Daemon tá aprontando, qual que era dessa frota aí que tá chegando no final do teaser. Deixem aí todas as teorias de vocês nos comentários. Lembrando que nós teremos mais vídeos de House of the Dragon, então fiquem ligados, se inscrevam no canal, não deixem de curtir esse vídeo e também de me acompanhar lá nas outras redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram. Beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.